Eles te deixaram ir, achando que estavam te fazendo um favor, que você ficaria sentado em silêncio, confuso, de olho nas histórias deles e com uma mão no celular, caso eles voltassem. Mas eis a reviravolta, meus amigos. Eles te deixaram ir, mas nunca esperavam que você também os deixasse ir. Antes de mergulharmos fundo, façam-me um favor. Se vocês já sentiram essa mudança na alma, se já ficaram se perguntando e encontraram paz nesse processo, apertem o botão curtir e inscrevam-se. Porque o que estamos construindo aqui não é só conteúdo, é uma irmandade de crescimento, uma tribo dos inabaláveis. Então, fiquem comigo. Ei, pessoal, imaginem isso por um segundo. Vocês são uma árvore no meio de uma tempestade, galhos voando, o vento uivando, o céu ficando negro. As pessoas vêm e vão como as estações. Algumas ficam quando o sol aparece, mas quando as nuvens chegam, elas vão embora. Elas esperam que vocês caiam, quebrem, se percam. Mas em vez disso, vocês criam raízes mais profundas. Esses são vocês. É disso que se trata. Eles achavam que você ia esperar. Achavam que você ia perseguir. Talvez até esperassem que você se perdesse um pouco para alimentar o ego deles, para validar a escolha deles. Mas, em vez de desmoronar, você se encontrou. Você não gritou, não implorou. Simplesmente ficou em silêncio. E isso os abalou mais do que qualquer palavra poderia. Aqui está a mentira que eles te venderam. Se eles forem embora, você deve esperar, certo? Isso não é lealdade, é aprisionamento emocional. É você sendo mantido refém por memórias enquanto eles vagam livres no tempo real. Essa é a ilusão, meu amigo, e é hora de quebrarmos esse feitiço. Veja, fomos ensinados que ir embora significa que você não se importava o suficiente. Mas estou aqui para mudar esse roteiro. Ir embora quando dói, quando te confunde, quando tudo em você quer segurar. Isso não é fraqueza. Isso é nível de guerreiro. Força, esse respeito próprio vestido de silêncio, é assim que o estoicismo se parece na vida real. E ouve isso. Epicteto disse uma vez: a liberdade é o único objetivo que vale a pena na vida. É alcançada quando a gente desconsidera as coisas que estão além do nosso controle. A liberdade não está em consertar, perseguir ou convencer as pessoas a ficarem, está em deixar ir o que já está escapando. Eles fizeram a escolha deles e adivinha só? Você também. Você não precisou anunciar sua saída, você simplesmente foi embora. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, você não deixou migalhas. Você deixou paz. Você deu a eles exatamente o que eles nunca esperavam. Sua ausência, não porque você está amargurado, mas porque você finalmente ficou melhor. E não me entenda mal. Não é fácil. Não é glamouroso. Deixar ir é como arrancar raízes do solo da sua própria alma. Mas uma vez feito isso, quando a poeira assenta, há uma quietude, uma clareza, um poder inexplicável que enche o seu peito. E você percebe que eles não perderam apenas alguém que os amava. Eles perderam alguém que teria ido à guerra por eles. Mas agora você vai à guerra por si mesmo. Meus amigos, este é o momento, o ponto de virada, o capítulo em que a dor se transforma em poder, o silêncio se transforma em força e sua presença se torna um privilégio, não uma promessa. Então, se você está comigo, se sentiu a mudança, se deixou ir sem amargura e se tornou mais forte por causa disso, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a paz. É isso, apenas essas 3 palavras. Deixe que seja seu lembrete, sua bandeira, sua energia. E não se esqueça de clicar no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque estamos apenas começando. Você não lutou por um lugar do qual já estava sendo expulso. Nunca implore por um lugar à mesa onde você é constantemente solicitado a provar seu valor. Eles não dirão isso em voz alta, mas esperavam que você lutasse por isso. Por eles, pela conexão, pela ilusão.
Eles lhe deram sinais contraditórios, tratamentos silenciosos, energia fria envolta em falso calor. E em algum lugar dentro deles estavam esperando para ver se você ainda imploraria para ficar. Mas você não implorou. E foi isso que mudou tudo. Imagine entrar em uma sala onde a luz diminui lentamente cada vez que você fala, onde as paredes se fecham um pouco mais cada vez que você tenta expressar sua verdade. E as pessoas naquela sala agem como se você estivesse imaginando isso. Elas dizem que você é muito sensível ou que está pensando demais, mas você sente isso. Você sabe que o ar não é o mesmo. Algo dentro de você está encolhendo para permanecer. Isso não é amor. É uma lenta erosão. E você não é um homem feito para se desgastar. Você foi feito para se expandir. Então, quando eles te deixaram ir, ou quando começaram a se afastar sem nunca dizer nada, você sentiu isso nos ossos. E aqui está a parte que eles nunca esperavam. Em vez de bater mais forte na porta que continuava se fechando, você parou de bater. Você não lutou por um lugar que já estava rejeitando sua presença. Mas sejamos honestos, meus amigos, essa decisão não é fácil. Há um momento de medo que te domina como um vento frio na espinha. As perguntas começam a surgir. E se eu estiver desistindo cedo demais? E se eles voltarem e eu não estiver lá? E se eles realmente me amavam, mas simplesmente não sabiam como demonstrar? Isso é o medo falando. É o eco de todas as velhas feridas, sussurrando que você não merece certeza, que você deve se contentar com a confusão disfarçada de amor. Mas deixe-me dizer uma coisa: o amor verdadeiro não se esconde atrás de desculpas. Ele não te castiga com distância. Ele não faz você sentir que precisa passar por um teste todos os dias, só para continuar sendo relevante. Isso não é amor, é cativeiro emocional. E a mentira é que se você for embora, perderá algo precioso. Mas o que você está realmente fazendo é salvando algo ainda mais precioso, a sua própria essência. Veja bem, a maioria das pessoas fica mais tempo do que deveria, porque confunde lutar por alguém com lutar pelo amor. Mas o estoicismo nos ensina algo radicalmente diferente. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Você não pode controlar como eles se sentem. Você não pode controlar se eles vão ficar, se vão mudar, ou se finalmente vão reconhecer o que tinham. Mas você pode controlar sua resposta e se afastar do que te esgota. Isso é poder. Ainda assim, eu entendo. Você queria que desse certo, queria ser suficiente para que eles ficassem. Mas se alguém precisa perder para que você finalmente veja seu valor, será que seu valor foi realmente visto desde o início? Essa é a dura verdade, mas também é o começo da liberdade. Partir nem sempre significa bater portas e levantar a voz. Às vezes, significa sentar em silêncio e perceber que você é o único que ainda está tentando, e então você simplesmente para, de forma tranquila e firme. Você escolhe a paz em vez de provar seu ponto de vista. Você para de sangrar só para manter vivo algo que já está morto. Essa escolha não vem do orgulho. Ela vem de saber quem você é e o que você merece. E quando você faz isso, quando escolhe não lutar por alguém que já desistiu de você, isso o choca. Porque eles contavam com o seu medo para mantê-lo preso. Eles nunca esperavam que seu silêncio fosse seu adeus. Eles nunca esperavam que sua paz fosse seu encerramento. Então, hoje, se você está sentindo aquela vontade de continuar provando seu valor para alguém que já tomou sua decisão, não faça isso. Você não foi feito para implorar por pertencimento. Você foi feito para pertencer a si mesmo primeiro. Se isso tocou você, meu amigo, digite isso nos comentários agora mesmo. Eu conheço meu valor. Mostre-se, mostre ao mundo, mostre a eles e fique comigo, porque na próxima parte
vamos nos aprofundar ainda mais no que acontece quando eles esperam que você persiga e você decide mudar. Eles esperavam que você perseguisse. Você escolheu mudar no momento em que parou de perseguir o que está fugindo. Você começa a se tornar alguém que ninguém pode ignorar. Eles achavam que tinham te entendido. Eles achavam que no momento em que te deixassem ir ou começassem a se afastar, você entraria em ação, entraria em pânico, se transformaria no bombeiro emocional, correndo para salvar algo que já estava queimando pelas duas pontas. Era com isso que eles contavam no seu antigo eu, aquele que teria feito qualquer coisa para consertar a situação. Explique, mantenha a calma. Mas dessa vez, algo mudou. Você não correu atrás, você mudou. Agora imagine isso. Você está em uma plataforma de trem. Eles estão no trem, olhando para você pela janela, pensando que você vai correr ao lado dele, sem fôlego, acenando desesperadamente, esperando que eles puxem o freio. Mas em vez disso, você coloca as mãos nos bolsos, respira fundo e caminha na outra direção. Você não corre atrás do trem. Você caminha em direção à versão de você que nunca precisou fazer isso. Mas sejamos realistas. Esse momento não é fácil. Há uma tempestade de emoções que surge logo depois que eles se distanciam. Você começa a se perguntar: devo entrar em contato? Devo consertar isso? Talvez eles só precisassem de espaço? Talvez, se eu mostrar que me importo, eles voltem. E então, o maior medo de todos aparece. E se eles me esquecerem? Esse medo é a armadilha. Esse medo é o que faz a maioria das pessoas correr atrás, não por amor, mas por insegurança, porque fomos treinados a acreditar que o silêncio é uma ameaça, que se não lutarmos por alguém, vamos perdê-lo para sempre. Mas a verdade é esta: se alguém pode ir embora tão facilmente, nunca será seu. Para começar, deixe-me desmascarar essa mentira. Perseguir não prova seu amor. Esconde suas feridas, não tem a ver com eles. É sobre não querer se sentir abandonado, rejeitado, invisível. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. Não há cura em perseguir alguém que já está correndo emocionalmente na direção oposta. Você escolheu algo diferente. Você escolheu a calma em vez da agitação. Você escolheu a elevação em vez do desespero. E é aí que tudo muda. Porque enquanto eles estavam esperando pela perseguição, esperando a mensagem "sinto sua falta" e o parágrafo de culpa, a ligação tarde da noite, você deu a eles algo mais raro: crescimento. Veja bem, você não apenas desistiu. Você subiu de nível silenciosamente, com aquele fogo interior. Só um homem que passou pelo inferno e se recusou a ficar lá entende isso. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que você tem que fazer. Foi isso que você fez. Você perguntou: que tipo de homem eu quero me tornar? Não como reconquistá-los, mas como me reconquistar. E, lentamente, sem anunciar ao mundo, você começou a se tornar esse homem. Você treinou mais, começou a dormir melhor, apareceu para si mesmo, estabeleceu limites, se concentrou em seu propósito. Não afogaste a dor. Transformaste-a. Enquanto isso, eles continuaram olhando para trás, perguntando-se por que parecia diferente desta vez. Por que o teu silêncio não soava como esperança, mas como uma decisão? Por que a tua ausência não parecia temporária, mas definitiva? E a verdade é que eles perderam acesso à versão de ti que teria perseguido. Essa versão se foi, enterrada nas cinzas de quem tu eras e do que renasce dessas cinzas. Um homem de clareza, um homem de princípios, um homem que não persegue as pessoas porque está perseguindo um propósito. Deixe-me ser sincero com você. A maioria das pessoas nunca espera que os quietos cresçam. Elas confundem seu silêncio com tristeza, sua quietude com estagnação. Mas você é como uma montanha. Você não precisa se mover rápido, só precisa se manter firme.
E quando elas perceberem que não podem mais te mover como antes, é aí que a mudança realmente vai atingi-las. Você não reagiu da maneira que elas esperavam, e foi isso que causou o impacto. Você não tentou fazê-lo se arrepender. Você se orgulhou de si mesmo, e esse é o tipo de mudança que ninguém esquece. Então, se você está sentindo essa tempestade dentro de você, se está tentado a perseguir, a se esforçar para provar algo, não escolha a mudança. Escolha o crescimento. Escolha você. E se é aí que você está agora, digite isso nos comentários. Eu escolho crescer. Diga isso em voz alta. Diga por você. Diga pela versão de você que quase foi atrás, mas escolheu a paz. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece quando você para de jogar o jogo deles e começa a fazer as pazes com o final. Eles achavam que você nunca aceitaria. 3. Você fez as pazes com o final enquanto eles brincavam com isso. Eles não terminaram de forma limpa, mas você escolheu se curar mesmo assim. Isso é poder. Você sabe o que mais confunde as pessoas depois de um término? A área cinzenta, aquele espaço confuso e obscuro entre o nada e o tudo, onde nada está claro, mas tudo ainda permanece. Eles dizem que acabou, mas não agem como se tivesse acabado. Eles se afastam, mas não se soltam completamente. Eles dizem que só precisam de tempo, enquanto deixam a porta entreaberta o suficiente para que sua esperança entre. E aqui está a verdade: a maioria não admite. Eles não queriam te perder. Eles só não queriam ficar com você também. Eles queriam conforto emocional nos termos deles. Eles queriam espaço, mas ainda esperavam seu apoio. Eles não queriam o relacionamento, mas não estavam prontos para sua ausência. Isso não é amor. Isso é controle emocional disfarçado, mas você percebeu isso enquanto eles estavam ocupados brincando com o final, se aproximando apenas o suficiente para te confundir, ficando em silêncio apenas o tempo necessário para te deixar preocupado. Você decidiu algo que a maioria das pessoas nunca faz. Você fez as pazes, não porque eles te deram clareza, mas porque você a criou. Vamos parar por um segundo e imaginar isso. Você está em uma livraria. Você pega um romance que começa incrível, envolvente, emocional, cru, mas, em algum ponto no meio, as páginas ficam em branco, sem conclusão, sem explicação, simplesmente param. Você poderia ficar olhando para essas páginas vazias, esperando que as palavras aparecessem, ou poderia fechar o livro, respirar fundo e ir embora. Não porque a história não fosse significativa, mas porque seu tempo é. Foi exatamente isso que você fez. Você parou de esperar por um final que fizesse sentido. Você parou de esperar que eles concluíssem tudo de forma organizada, que lhe dessem o encerramento, a confissão ou "sinto muito", porque no fundo você percebeu que não precisa das palavras deles para se curar. Você precisa da sua decisão. Meus amigos, é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas buscam o encerramento como se fosse uma linha de chegada que fará a dor desaparecer. Mas isso é mentira. É uma armadilha. E você quebrou isso. Sêneca disse que sofremos mais na imaginação do que na realidade. É isso que acontece quando você romantiza o encerramento, quando acredita que, se eles dissessem a coisa certa, toda a dor desapareceria. Mas, na maioria das vezes, as palavras nunca vêm. Ou pior, elas vêm e não resolvem nada. Você não caiu nessa ilusão. Você não mandou mensagem. Podemos conversar? Você não implorou para que se explicassem. Você não enviou um último texto emocionado na esperança de encontrar paz. Você simplesmente aceitou o silêncio deles. Essa foi a sua resposta, a hesitação deles. Essa foi a sua clareza. E eu sei que é difícil. Eu sei o quanto você queria que eles fossem honestos, que dissessem o motivo, que admitissem que erraram. Mas querer isso, perseguir isso, só te prende mais à ferida. E você estava pronto para deixar ir,
porque finalmente entendeu uma coisa. Um encerramento poderoso não vem deles. Ele vem de você, da sua capacidade de conviver com a dor, encarar a verdade e, ainda assim, escolher seguir em frente. Veja bem, enquanto eles mantinham um pé na sua vida e outro fora, você fechou a porta não por rancor, não com drama, mas com convicção silenciosa, e eles não esperavam por isso. Eles achavam que você ficaria esperando pelo sim, mas você não ficou. Você deu um passo adiante para o que vem a seguir. Entenda isso. Você não se curou porque eles facilitaram as coisas. Você se curou porque tomou a decisão de proteger sua paz, mesmo que isso significasse ir embora sem uma conversa final. Isso é raro. Isso é disciplina. Isso é estoicismo em ação. E agora, você está livre porque deixou de precisar de outra pessoa para explicar seu valor para você. Você deixou de precisar que eles validassem sua dor. Você deixou de dar a eles o poder de decidir quando você pode seguir em frente. É aí que tudo muda. Então, se você está nessa situação agora, se eles estão te dando migalhas, se estão mantendo as coisas confusas, se não estão prontos, mas ainda querem acesso ao seu coração, vá embora mesmo assim. Não espere por um desfecho. Seja você mesmo. E se essa é a sua decisão hoje, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a clareza. Diga isso. Assuma isso. Mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo que você não precisa de um pedido de desculpas para se curar. Você só precisa de coragem para escolher a paz e ficar comigo. Porque a seguir, vamos nos aprofundar ainda mais no momento em que eles ficam em silêncio e você responde não com desespero, mas com quietude. E é aí que o silêncio fala mais alto do que qualquer coisa. Você poderia ter dito 4. Você aceitou o silêncio e respondeu com quietude. O silêncio não é vazio. Ele está cheio da verdade que você tem evitado. Existe um silêncio que corta mais fundo do que as palavras jamais cortariam. Você sabe do que estou falando? Ele não se anuncia com discussões ou portas batendo. Ele simplesmente chega devagar, silenciosamente, como a névoa que se espalha sobre um campo, sem explicação, sem clareza, apenas distância. E enquanto eles pensavam que o silêncio te deixaria perseguindo, chorando, agarrando-se, você fez o oposto. Você enfrentou o silêncio deles com quietude. E isso, meus amigos, é o que eles não esperavam. Imagine o seguinte. Você está parado no meio de um lago ao amanhecer. Tudo está parado, sem ondulações, sem brisa, sem som. E então, do nada, alguém joga uma pedra, perturbando a paz. Era assim que o silêncio deles parecia no começo, confuso, chocante, criava ondas. Mas em vez de mergulhar atrás da pedra, em vez de se debater, tentando entender o que estava acontecendo, você ficou parado. Você observou, respirou e, aos poucos, a água se acalmou novamente. E você? A maioria das pessoas entra em pânico. No silêncio, elas o preenchem com barulho, mandam mensagens, pensam demais, entram em uma espiral de e se, e, talvez, se eu apenas disser isso, uma última coisa. Mas você não. Você ficou parado, não porque não se importava, mas porque se importava o suficiente consigo mesmo para não perturbar ainda mais sua paz. Eles queriam criar incerteza, queressem ou não. Queriam que você ficasse imaginando. Queriam que você ficasse sentado naquela sala de espera emocional, olhando para o seu celular, pensando. Talvez eles entrem em contato hoje, mas você não ficou esperando no limbo. Você sentou na sua própria mente e disse: se eles podem ficar em silêncio, eu posso ir mais fundo. Essa é a diferença entre reação e resposta. A maioria das pessoas reage ao silêncio com medo, mas você respondeu com tranquilidade, disciplina e intenção. E esse silêncio, o seu silêncio,
Começou a dizer coisas mais altas do que qualquer mensagem jamais poderia dizer. Você não enviou a mensagem "Sinto sua falta". Você não postou uma história só para chamar a atenção deles. Você não implorou pela presença deles. Você apenas deixou o silêncio falar por você. E o que ele disse foi poderoso. Eu não busco confusão. Não preciso de barulho para me sentir completo. Não me encolho. Na sua ausência, eu me expando. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Isso é o que importa. E sua reação? Foi calma? Foi clara? Foi controlada? Você não deixou o silêncio abalar você. Você deixou que ele te tornasse mais afiado. Mas não vamos fingir que foi fácil. Não vamos mentir para nós mesmos aqui. O silêncio desperta todos os medos que temos guardados no fundo de nós mesmos. Eu não sou suficiente? Eu fiz algo errado? Eles não querem mais nada comigo? E é por isso que a maioria das pessoas quebra o silêncio primeiro. Não porque elas têm algo a dizer, mas porque não conseguem lidar com o desconhecido. Elas precisam de algo, qualquer coisa, para preencher o vazio. Mas você encara esse vazio de frente. Você percebeu que o silêncio não era um castigo, era uma mensagem. E no momento em que você parou de temê-lo, você começou a aprender com ele. Porque a quietude não significa que você é fraco. Significa que você é forte o suficiente para conviver com suas emoções sem deixar que elas o controlem. Aqui está a parte que eles não esperavam. Você não apenas igualou a energia deles. Você dominou a sua. Você não recuou. Você voltou. Você se tornou inabalável, porque finalmente entendeu que nem todo silêncio precisa ser quebrado. Alguns silêncios são limites seus. Eles achavam que você iria procurá-los. Eles achavam que o silêncio iria levá-lo a persegui-los. Mas você ficou quieto. Você ficou firme. E agora são eles que estão se perguntando. Agora são eles que estão verificando. Agora são eles que sentem a ausência, não porque você fez barulho, mas porque você não fez. Esse é o poder da quietude. Ela não implora por respostas, ela se torna a resposta. Então, se você está passando por essa tempestade silenciosa agora, se eles ficaram frios, distantes, ilegíveis, não entre em pânico, não persiga, não tente consertar um silêncio que você não criou. Respire. Mantenha seu equilíbrio. Confie que a quietude não é sua fraqueza, é sua disciplina. E se isso te tocou, se isso te lembrou que sua paz é mais importante do que a confusão deles, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a quietude. Diga isso em voz alta. Diga isso pela parte de você que costumava quebrar todo o silêncio por medo. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que a calma não é fraqueza, é a sua vantagem. E fique comigo, porque a seguir vamos entrar no momento em que a fantasia finalmente desaparece e você para de se agarrar à versão deles que só existia na sua memória. O que vem a seguir? Trata-se de deixar para trás quem você pensava que eles eram e recuperar quem você realmente é. 5. Você deixa para trás a fantasia a qual eles ainda se agarravam. Às vezes, não sentimos falta da pessoa. Sentimos falta da ilusão de quem pensávamos que eles eram. Sejamos honestos, meus amigos. Depois que alguém te deixa, o que realmente te mantém preso não é o silêncio deles. É a história que você continua contando a si mesmo. Você não sente falta apenas das conversas tarde da noite, ou do jeito que eles olhavam para você quando as coisas estavam bem. Você sente falta do sonho, da fantasia, da versão deles que você construiu em sua mente. E aqui está o ponto principal. Muitas vezes, eles também sentem falta dessa fantasia, não de você, mas do papel que você desempenhava na imagem ideal que eles tinham de si mesmos. É incrível como duas pessoas podem estar na mesma conexão, mas uma vive na realidade e a outra vive em um momento de destaque,
real. Você se lembra dos momentos em que eles fizeram você se sentir visto, querido, importante. Eles se lembram da maneira como você os fez se sentir adorados. Eles deixaram você ir porque não queriam se comprometer com o seu eu real, complicado e em evolução. Mas eles ainda se agarram à fantasia de que eram aqueles que você nunca superaria, que você sempre estaria na órbita deles, disponível, idealizando, esperando. Mas então você deixa ir não apenas eles, mas aquela versão deles, aquela que só existia nos melhores momentos, nas memórias filtradas, no trailer do filme da sua mente. E é aí que a verdadeira cura começa. Deixe-me pintar um quadro. Imagina carregar um retrato de alguém, algo bonito, pintado com suas cores favoritas, com iluminação perfeita e sem falhas. Você olha para ele todos os dias. Isso te conforta, mas um dia você percebe que a pessoa à sua frente nunca foi assim. Era sua mão segurando o pincel o tempo todo. Aquela obra-prima não era ela. Era sua esperança usando o rosto dela. E quando essa verdade bate, dói. Porque não só choramos pela pessoa, choramos pelo potencial. Ela poderia ter sido. Talvez um dia a gente chore pelo sonho e deixe isso para trás. É isso que quebra a maioria das pessoas. É isso que as faz voltar. Não porque querem a pessoa, mas porque não conseguem aceitar a morte da fantasia. Mas você aceitou. Você enfrentou isso de frente. Você disse: essa versão deles a qual me agarro não é real? Nunca foi. E esse nível de honestidade consigo mesmo é raro. É poderoso. Marco Aurélio disse que você deve entender que a única coisa sob seu controle é sua própria mente. Você parou de controlar a narrativa. Você parou de reescrever cenas que não mereciam uma sequência. Você parou de reproduzir os maiores sucessos enquanto ignorava os sinais de alerta que continuavam acendendo como sirenes. Porque a verdade é que a fantasia é confortável, é acolhedora, é segura. Mas também é uma armadilha. Ela mantém você preso a alguém que não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Ela mantém você revivendo a história em vez de escrever um novo capítulo. E eles não esperavam que você abandonasse a fantasia. Eles ainda a usam como um manto, mesmo que tenham sido eles que romperam a conexão. Eles ainda acham que você vai se lembrar deles da maneira que eles queriam ser vistos. Mas agora você não faz mais isso. Você os vê com clareza. E clareza é liberdade. Você parou de checar a página deles, não porque não se importava, mas porque parou de procurar sinais que combinassem com a história. Você parou de decifrar o silêncio deles. Você parou de tentar extrair significado de ações sem sentido. Você parou de se agarrar à ilusão de que eles eram a pessoa certa, só porque o começo foi bom. E quando você fez isso, você entrou em algo mais forte que o amor. Você entrou na verdade. Você não desistiu porque deixou de amar. Você desistiu porque começou a aceitar. E é daí que vem a paz. Então, se você tem se agarrado à memória de alguém que não se alinha com a versão atual dessa pessoa, é hora de não apenas deixar ir a pessoa, mas o pedestal, a história, o sonho, porque você não pode se elevar enquanto carrega um peso morto, especialmente quando o peso nem é real. Se isso te tocou, se você finalmente está escolhendo deixar ir a ilusão, não apenas o indivíduo, então digite isso nos comentários. Agora eu libero a fantasia. Diga isso por você. Diga isso pela parte de você, que está cansada de se agarrar a algo que nunca foi feito para durar, e fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar no poder de desaparecer. Não por atenção, não por vingança, mas pela sua própria ressurreição. Quando você para de deixar a porta aberta e simplesmente vai embora sem fazer barulho, é aí que a verdadeira mudança começa. 6. Você não fechou a porta com barulho. Você simplesmente não a deixou aberta. O poder nem sempre ruge. Às vezes,
é a decisão silenciosa de ir embora e nunca olhar para trás. Eles achavam que você deixaria uma fresta na porta, que você desapareceria, mas não completamente, que talvez, apenas talvez, você ainda estivesse acompanhando as histórias deles, ainda curtindo as postagens deles, ainda verificando com uma esperança casual. Você está bem. Eles esperavam que você os ignorasse com drama, talvez até jogasse um pouco de sombra, dissesse algo enigmático para despertar a curiosidade. Mas o que eles não esperavam era o som do nada. Sem drama, sem culpa, sem últimas palavras. Você não fechou a porta com barulho, você simplesmente nunca a deixou aberta. E esse silêncio que os abalou. Imagine um corredor cheio de portas, uma ao lado da outra. As pessoas vão embora, mas a maioria das portas fica entreaberta, por precaução, apenas o espaço suficiente para voltar, dar uma espiada ou deixar um rastro emocional para trás. Agora, imagine sua porta fechada, limpa, silenciosa, sem raiva, sem bagunça, apenas quietude. Esse é o tipo de encerramento que a maioria das pessoas não sabe como lidar, porque vivemos em um mundo onde as pessoas se alimentam de reações. Elas esperam que você entre em contato, que se manifeste, que deixe um rastro de "e se?". E talvez eu ainda me importe, mas você não. Você não fez isso para se exibir. Você não fez isso para provar nada. Você fez isso por um motivo: sua paz. Teria sido tão fácil deixar um olho aberto, manter a porta entreaberta, só um pouco por nostalgia, por medo, pelo "e se eles voltarem?". Mas você não fez isso. Você escolheu a finalidade não por ódio, não por ego, mas porque estava cansado de sangrar. Porque talvez seja isso que a maioria das pessoas não quer admitir. Não temos medo de perder a pessoa. Temos medo de perder o acesso. Temos medo de abrir mão da possibilidade, da opção, do conforto de saber que alguém ainda pensa em nós. É por isso que as pessoas deixam espaço suficiente para voltar quando a solidão aparece. Mas você percebeu esse jogo. Você entendeu que deixar a porta aberta é o mesmo que deixar seu coração destrancado, e qualquer um pode voltar. Não porque merece, mas porque você esqueceu de trancar a entrada. E um homem que valoriza sua paz tranca a porta atrás de si. Sêneca disse uma vez: aquele que é corajoso é livre. E não se engane, é preciso coragem para ir embora sem deixar rastros. É preciso coragem para escolher a quietude em vez da atenção. Mas você fez isso silenciosamente, com calma. E aquele silêncio foi mais alto do que qualquer adeus poderia ter sido. Não vamos fingir que foi fácil. Houve noites em que você quis quebrar o silêncio, momentos em que seus dedos pairaram sobre a tela, tentados a digitar algo. Mas então você se lembrou que não foi embora por causa deles. Você foi embora por você, e embora eles pudessem esperar fogos de artifício, você lhes deu névoa enquanto eles esperavam por uma cena dramática. Você lhes deu paz. Isso os deixou inquietos, porque as pessoas não sabem o que fazer quando você não age, quando não reage, quando não lhes dá o combustível emocional com que elas contavam. É aí que o verdadeiro silêncio começa, não o seu, o deles. O silêncio de se perguntar por que você não está entrando em contato, por que você não está dando espaço para a incerteza deles, por que você não está jogando o jogo de espera que eles achavam que você sempre jogaria. E de repente, sua quietude se torna o e o deles. Você não bateu a porta, não queimou a ponte, não fez acusações. Você apenas deixou de estar disponível. E essa energia tranquila, respeitosa e inabalável diz muito. Então, se você está nesse lugar agora, lutando contra o desejo de reabrir essa porta, de deixar um pouco de espaço para entrar em contato ou esperar por um sinal, não escolha o silêncio. Escolha a paz. Escolha o encerramento sem caos. Porque quando você não deixa a porta aberta, algo poderoso acontece. Você abre uma nova para si mesmo. E se essa é a decisão que você tomou,
Quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu fecho a porta não por orgulho, não por rancor, mas por respeito ao seu coração, ao seu crescimento, ao seu futuro. Fique comigo, porque agora vamos entrar na parte que eles realmente não esperavam. Quando o homem que eles conheciam se torna alguém que eles nunca imaginaram que você seria, o tipo de homem que não simplesmente foi embora. Ele subiu 7 níveis. Você se tornou a pessoa que eles nunca imaginaram que você seria. Eles perderam você pensando que você ficaria perdido, mas você voltou como alguém que eles não conseguem mais alcançar. Vamos ser realistas, pessoal. Quando eles deixaram você ir, eles não esperavam uma transformação. Eles esperavam um colapso. Elas achavam que você ficaria preso, encolhido no seu quarto, revivendo todas as conversas, folheando fotos antigas, checando as redes sociais delas como um ritual. Elas achavam que você iria desmoronar, talvez silenciosamente, talvez ruidosamente, mas ainda orbitando elas emocionalmente. Elas nunca imaginaram que você se tornaria inacessível. Elas conheciam a versão de você que estava emocionalmente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A versão que teria largado tudo só para consertar o que não era seu para consertar. Eles conheciam o homem que amava intensamente, dava profundamente e perdoava rapidamente. Eles conheciam a versão de você que ainda acreditava que apenas o esforço poderia salvar algo construído sobre a confusão. Mas eles não sabiam o que aconteceria quando essa versão de você morresse. Você não evoluiu para se vingar. Você não subiu de nível para deixá-los com inveja. Você mudou porque sua alma exigiu isso, porque a dor o empurrou para um propósito, porque o coração partido o abriu, e em vez de se despedaçar, você se reconstruiu. Imagine isso. Há uma semente enterrada sob a terra. Está escuro, está frio, e tudo acima parece fora de alcance. Do lado de fora, parece morta, esquecida, mas por dentro algo poderoso está acontecendo. Essa semente está mudando, empurrando, crescendo, e então, um dia, sem aviso, ela rompe a superfície. Esse é você. Eles pensavam que você estava enterrado, mas na verdade você estava sendo plantado. E quando você ressuscitou, você não era mais quem costumava ser. Você foi para a academia não para postar fotos sensuais ou fazer com que eles notassem, mas porque a disciplina acalmava sua mente. Você pegou livros não para parecer profundo, mas porque estava cansado de conexões superficiais. Você começou a perseguir um propósito, não pessoas. E naquele silêncio, naquela solidão, algo perigoso aconteceu. Você começou a gostar de quem estava se tornando. E aqui está a reviravolta na história. Eles começaram a notar, talvez não com palavras, talvez não em voz alta, mas a energia mudou. Eles podiam sentir isso. Aquela energia desesperada que você costumava carregar se foi. Aquele apego ansioso foi substituído por uma confiança calma. Aquele homem quieto, que antes esperava por eles, agora caminhava com a cabeça erguida, não olhando para eles, mas olhando para o seu caminho. E é aí que o arrependimento surge. Porque agora eles não estão olhando para o homem que os amava. Eles estão vendo o homem ao qual perderam acesso. E esse homem é raro. Mas não vamos romantizar isso. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Houve noites em que você questionou tudo. Dias em que parecia mais fácil voltar atrás. Momentos em que seus velhos hábitos tentaram ressurgir, verificando o perfil deles, imaginando se eles estavam pensando em você. Mas, em vez de ceder, você se tornou intencional. Você apareceu por si mesmo quando ninguém mais estava aplaudindo. Você escolheu a rotina em vez do caos, o propósito em vez da dor, a tranquilidade em vez do drama. Você não precisava de aplausos, só precisava de alinhamento. Marco Aurélio disse:
Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. E foi exatamente isso que você fez. Você parou de buscar validação externa e começou a honrar sua verdade interna. Você se tornou o homem que não precisa provar que é valioso. Ele sabe disso, ele vive isso. E agora eles não conseguem alcançá-lo. Não porque você os bloqueia, mas porque você não está mais nessa frequência emocional. Você não vibra mais em confusão. Você vibra em clareza, em paz, em poder. Você se tornou a versão de si mesmo que só a dor poderia te apresentar. E enquanto eles ainda se agarram à fantasia de quem você era, você está caminhando plenamente em quem você é agora. Isso assusta as pessoas, não porque você as magoou, mas porque você se curou sem elas. Então, se você entrou nessa versão de si mesmo ou está nesse caminho agora, deixe isso nos comentários. Eu me tornei o homem. Diga isso pelo menino que você costumava ser. Diga isso pelo homem que você está se tornando. Diga isso para mostrar a eles. Mostre a si mesmo e mostre ao mundo. Você não apenas sobreviveu à perda deles. Você se encontrou através disso e fique comigo. Porque o que vem a seguir é a raiz de tudo. A razão pela qual você realmente se afastou. A verdadeira razão pela qual você deixou ir. Não por ego, mas por algo mais profundo. Algo que eles nunca esperavam. Amor próprio. 8. Você deixou ir porque se amava mais, muito mais. Amá-los era difícil, mas amar a si mesmo o suficiente para deixá-los ir, foi isso que te tornou imparável. Não vamos amenizar isso. Deixar ir não foi fácil. Não foi um vídeo motivacional com música calma tocando ao fundo. Foi confuso, doeu, te destruiu como uma tempestade que você não viu chegando. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Você não desistiu porque deixou de se importar. Você desistiu porque finalmente começou a se importar consigo mesmo. Eles achavam que você sempre estaria lá, esperando em silêncio, emocionalmente disponível, verificando, mantendo espaço, ficando preso. Porque é isso que as pessoas assumem quando confundem sua gentileza com fraqueza. Eles não esperavam que chegasse o dia em que você olharia para o seu reflexo no espelho e sussurraria para si mesmo: "Isso está me custando muito caro." E foi nesse momento que tudo mudou. Porque às vezes ir embora não é um ato de ego, é um ato de amor, não por eles, mas por você. Imagine segurar uma corda que queima suas mãos a cada segundo que você aperta mais forte. Você perde um pouco mais de pele, um pouco mais de força, um pouco mais de si mesmo. Mas você diz a si mesmo: talvez, se eu aguentar um pouco mais, eles voltem. Talvez eles percebam que eu valia a pena. Mas no fundo, uma voz começa a surgir. Uma voz que não grita, mas sabe e diz: solte. Não porque você está desistindo, mas porque você já deu o suficiente, dando mais do que você jamais recebeu. É isso que eles nunca esperaram, que seu amor por si mesmo finalmente superasse seu medo de perdê-los. A mentira que todos nós ouvimos é esta: que se agarrar significa lealdade e soltar significa fracasso. Mas ninguém te diz que se agarrar à pessoa errada pode destruir sua paz, seu propósito, seu poder. E esse é o tipo de amor mais caro. Quando você é o único a pagar o preço, você começa a sentir o peso, as dúvidas constantes, as batalhas silenciosas em sua própria mente, sorrindo por fora, mas exausto por dentro. Você continuou esperando que eles escolhessem. Você aparece, cresce, muda, vê o que eles tinham. Mas toda a esperança do mundo não pode consertar o que não está destinado a permanecer. E então, um dia, você não gritou, não escreveu uma carta de despedida, não fez um grande anúncio. Você simplesmente parou de aparecer para alguém que parou de aparecer para você. Você escolheu sua sanidade em vez do enredo, sua paz em vez da presença deles, sua cura em vez do controle deles.
Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Então, faça o que você tem que fazer. E o que você escolheu ser foi livre. Livre de salas de espera emocionais, livre de expectativas silenciosas, livre de se apegar a alguém que só te amava em pedaços. E aqui está o que é incrível. Eles nem perceberam a mudança no começo, porque deixar ir quando é feito da maneira certa não faz barulho. É silencioso, interno, sagrado. Mas, eventualmente, eles sentiram, não na sua ausência, mas na sua evolução, porque a versão de você, que teria ficado, implorou por ajuda. Essa versão não existe mais, e eles não podem acessar o homem que superou a necessidade da aprovação deles. Você não foi embora para magoá-los. Você não foi embora para provar nada. Você foi embora porque sua alma estava cansada de carregar algo que não se encaixava mais no futuro, sua construção. E agora você não está olhando para trás, não porque você os odeia, mas porque você finalmente se ama. Esse tipo de amor é raro, é perigoso, é divino. Se isso tocou você, curta este vídeo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.